Mas eu quero então aproveitar, enquanto a minha internet do notebook volta, eu vou aproveitar e já apresentar o nosso segundo palestrante aqui, que vai nos ajudar nos próximos momentos. Quero chamar aqui o nosso amigo Jonathan Conceição. Jonathan, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula, nossa masterclass de inteligência artificial. Jonathan, eu queria te convidar primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação. O Jonathan tem um currículo extenso, mas eu gostaria que ele se apresentasse e apresentasse um grupo muito especial que talvez é desconhecido para muita gente, né? Um grupo chamado Raya. Jonathan, o que é esse negócio chamado Raya? Que negócio é esse, né? Para que serve esse grupo? É um projeto que você idealizou. O Jonathan, ele é teólogo e é um comunicador, e ele conseguiu juntar essas duas áreas. Então, ele usa o conhecimento teológico e usa também o conhecimento da comunicação para potencializar o ministério pastoral. Então, ele é um palestrante, ele dá aula nessa área, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a inteligência artificial de maneira mais técnica, mas também sobre esse projeto da Raya. Jonathan, muito boa noite. Como é que você pensou nesse projeto e como é que você acha que a IA pode ajudar o Ministério Pastoral hoje? Palavra com você, Olá, tudo amigo. bem, Everton? Tá me escutando? Estão me escutando? Acho que sim, né? Ah, agora tá Tá, escutando. estamos ouvindo. Ei, queridos, vamos lá. A Rede Adventista de Inteligência Artificial. Cadê o pastor Graciliano que está aí, que vai falar daqui a pouco também? Esteve com a gente nessa criação desse projeto. Nós criamos a Rede Adventista como um ministério de apoio, baseado, pegando a ideia do Rafa, né? Da rede de, tipo, pegando também a Hiperativa e outros projetos mais. Eu vou pedir aqui agora para a gente compartilhar aqui. Será que eu já posso compartilhar minha tela? Vamos ver aqui. Vamos lá. Compartilhando. Espero que esteja aparecendo aí. A rede adventista de inteligência artificial ela está presente em 28 países. Esse foi o nosso último censo, ou seja, praticamente em todos os continentes e em diversos lugares. Eu vou pedir aqui só para tirar, que eu prefiro agora, melhor ficar assim. Qual o objetivo da rede adventista de inteligência artificial? A gente criou um grupo, né, alguns grupos de, de WhatsApp. Também nós damos aulas. E o objetivo principal do nosso curso, aliás, o objetivo principal da rede adventista de inteligência artificial é justamente trabalhar com a iniciação e a alfabetização em inteligência artificial. Eu imagino que aqui, eu vou pedir, quem está do grupo no Raya, que dê um oizinho aí no chat, comenta, fala que você está aí. Estou vendo aqui alguns colegas falando aqui, por exemplo, a Raya é uma bênção, pastor Jonathan é um usado por Deus para nos ajudar em nossos ministérios. Qual o objetivo? O objetivo não é ensinar você a mexer em inteligência artificial. Ponto. Mas sim para a gente desenvolver projetos utilizando inteligência artificial para o evangelismo. Então, o pastor Graciliano, ele tem um grupo ali que ele administra, trabalhando com agentes sobre inteligência artificial. Tem sido uma bênção. Nós temos um grupo para educadores, nós temos um grupo para desbravadores. Hoje você consegue fazer um planejamento de acampamento, um planejamento anual, você consegue fazer tantas coisas utilizando é, a inteligência artificial, que é um negócio incrível. Comunicadores, pastores, teólogos, gente, esse é o objetivo nosso de incentivar para que vocês usem. E o mais legal é o seguinte, ver uma pessoa que não sabia nada de inteligência artificial e hoje tem o seu canal no YouTube, tem seus vídeos, o pessoal fazendo logotipo, né, do seu clube, da sua unidade. Tem sido uma experiência muito, muito legal vendo o trabalho de vocês e ver o crescimento de vocês nos grupos, trabalhando com a rede adventista de inteligência artificial. Bem, é claro que na pós-graduação a gente vai trabalhar conteúdos mais profundos que não são trabalhados, por exemplo, na RAIA. Nosso objetivo ali é só fomentar. Na pós-graduação, recebi o convite aqui de ser um dos professores. A nosso objetivo principal é fazer com que você não mexa com o instrumento da minha disciplina, mas sim que você tenha o conhecimento técnico, teórico, porque a coisa é tão rápida, mas tão rápida, vocês não têm ideia. O ChatGPT 5 foi lançado este ano.
nós estamos no chat GPT 5.4. Vocês acreditam nisso? Pois é, o negócio está muito rápido. Eu não estou conseguindo acompanhar, imagino que vocês também não. Cada hora é um lançamento novo. E aí o pessoal pergunta: qual é a melhor inteligência artificial? Gente, eu vou falar uma coisa que eu sempre falei desde o início, desde o ano passado, já faz um ano praticamente que a gente tem a Raya. A melhor inteligência artificial é aquela que você sabe usar. Ponto. Gosta do humanos? Os humanos. Gosta do Gemini? Usa o Gemini. Gosta do Copilot? Usa o Copilot. É, porque cada hora um está crescendo, cada hora tem uma atualização, e um passa, o outro passa. Eu estou com o chat GPT desde o início. Alguns perguntam com relação também a esses emuladores, tipo Adapta, né? Também é muito interessante para quem está começando. Tem outras plataformas também, além da Adapta, para a gente utilizar. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa palestra de hoje. Quem sou eu? Vou começar com essa pergunta. Quem assistiu minha palestra vai ver essa parte introdutória novamente, mas é muito rápida. Vou fazer uma forma bem mais resumida, porque eu tenho até que horas mesmo eu tenho? Eu acho que eu tenho aí mais uns 25 minutos. Sou mestre de comunicação, sou teólogo, sou comunicador, sou designer, estou fazendo uma pós-graduação também em inteligência artificial, só que em gestão de negócios, né? Outra aplicação. Trabalhei na Novo Tempo, trabalho atualmente prestando serviço para o Hope Channel Canadá, e também em diversos lugares aqui no Brasil. Mas também sou o pai da Ana Laura e do João Pedro. Pois é, esses dois adolescentes lindos. Mas também eu sou o filho do pastor Jonathan de Oliveira Conceição, antigo apresentador, né, o primeiro apresentador do Lições da Bíblia, e da professora Priscila Gordinho Conceição. Essa cara de joelho aqui sou eu. Alguns conhecem meu pai, né? Ou no Anjo da Esperança, ou no Evidências, ou no Lições da Bíblia, não importa. E olha que interessante, naquela época não tinha nada de inteligência artificial, era tudo no facão. Essa foto aqui é no início da TV Novo Tempo. Pois é, eu cresci brincando na TV Novo Tempo, nos estúdios. Até o pastor Fernando aqui era mais magrinho e mais novo aqui, ó, ele aqui. Vocês conhecem ele. E essa aqui é a primeira equipe da TV Novo Tempo, que a gente conhece. Mas também eu sou filho do pastor Lázaro Jovino da Conceição. Esse aqui é meu primo Anderson, que vai fazer aniversário semana que vem, se ele estiver assistindo. Um abraço, Anderson. E essa daqui é a minha avó. Eu quero falar um pouquinho sobre minha avó já já. Minha avó Deraí também, por parte de mãe, meus bisavós, e eu já sou a quinta geração de adventista. Ou seja, se falou lá sobre a rádio, eu já lembrei do HSM Richards, conheci o Rabelo, já fui vizinho do Rabelo, né, o que trouxe o rádio adventista para o Brasil, o patrono aí da comunicação, a comunicação digital não, mas a comunicação não impressa, vamos colocar assim, né? Um veículo de rádio comunicação, ele que trouxe. Agora, por que eu contei um pouquinho sobre isso? Eu cresci num ambiente cheirando a tinta. Minha avó tinha essa mesa grandona, uma luz, e ela pintava, tinha tudo que era é, pincel, lápis. Era uma ilustradora da Casa Publicadora Brasileira, trabalhou lá há algum tempo. Mas aí meu avô recebeu o chamado para pastorear, elas tiveram que sair de Santo André e foram para outros lugares. Só que ela nunca deixou de pintar. Sabe aquele flanelógrafo? Eu cresci lá usando flanelógrafo. Ela que pintou vários dos flanelógrafos da década de 80 e 90. Lápis, tinta, óleo, parede, pano ou papel, não importava. Ela estava lá pintando. Quantos panelógrafos ela pintou? Quantos painéis, né? Não tinha telão, então tinha que pintar lá os painéis do evangelismo. E o meu avô, ele era auxiliar também durante um tempo do pastor Alcides Campo Longo, o apresentador do Fé para Hoje. Quantos nosso amiguinho ela ilustrou? Pois é, esse nosso amiguinho aqui que vocês estão vendo aqui, ele é da década de 50. Para ser mais exato, 57, o ano que meu pai nasceu. E olha aqui, eu fui na CPB, obrigado ao pessoal da Casa Publicadora que deixou eu entrar na biblioteca, peguei um exemplar da época em mãos, tirei essa foto
e achei a assinatura da minha vozinha. Aí, tá aí, pintado à mão, daquele jeito. Não tinha nada de inteligência artificial. Aliás, não tinha nada digital, era totalmente analógico. E década de 90, viradinha aí dos anos 2000, chegou o desenho digital. Vocês conhecem aí CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, entre outras plataformas da Adobe, né? E aí, que faz com uma senhora já aposentada, ela não conseguiu mexer no computador. Minha avó não deixou de pintar porque não conseguiu acompanhar as inovações da época. E aí vem para você que está querendo se capacitar, é importante você fazer algumas pós-graduações. É importante você sempre estar pesquisando, porque essa questão de inteligência artificial, a ferramenta muda muito rápido, é algo assim impressionante. Mas os especialistas estão falando aí uma crise de desemprego que pode ocorrer por causa da inteligência artificial. Por exemplo, a inteligência artificial deve afetar cerca de 40% dos empregos do mundo, diz aí o Fundo Monetário Internacional. No Brasil, 37 milhões de trabalhadores no Brasil poderão ser substituídos. Não é pouca quantidade, não. A inteligência artificial pode afetar 1 em cada 4 empregos. Eu vou ser bem sincero com vocês. A minha área, que é a área de pós-produção, de edição de vídeo, ela vai acabar. Ela vai acabar. Eu imagino que vai chegar um tempo que eu vou simplesmente jogar as imagens que eu gravei, colocar ali o roteiro, e a inteligência artificial vai jogar o vídeo praticamente pronto para mim. Qualquer pessoa ali vai dar um tapa, o vídeo, a edição. Ela já está mexendo na questão de design gráfico. A Adobe fez uma atualização incrível essa semana. Você faz o desenho 2D, e aí você aperta um botãozinho, aí você consegue fazer a versão 3D, um desenho 2D, ela transforma em 3D, e ela consegue, você não precisa mais desenhar os quadros. Você cria um boneco e faz a atualização dela. Ou seja, mas por outro lado, a inteligência artificial dá oportunidade para aqueles que têm o conhecimento de aplicar e utilizar a ferramenta. Então, é uma bela oportunidade para você utilizar a inteligência artificial para ganhar mais dinheiro, para aumentar a produtividade, para você conseguir fazer coisas que antigamente você não fazia, reciclar-se, né? E tornar uma pessoa relevante para o mercado de trabalho. Então, quem entrar nessa onda da inteligência artificial e utilizar a inteligência artificial e tiver o conhecimento, meu filho, aí você vai ter a oportunidade, literalmente, de estar na vanguarda e à frente. Os bons nunca ficam atrás. E também tem a questão do diferencial. Então, talvez se minha vozinha lá no passado, no início dos anos 2000, tivesse as ferramentas que temos hoje, ela talvez, será que ela teria que parar de trabalhar? Só Deus sabe. Agora vem a pergunta: vamos tentar revolucionar o seu ministério? Presta atenção nisso. Está saindo o áudio? Eu acho que eu não selecionei o áudio, né? Tem um porquê que você tem que selecionar o áudio aqui. Vou dar uma pausa aqui, vou compartilhar de novo. Compartilhar som. Perdão, tá, gente? Faz tempo que eu não faço aula. Dou aula de usando o Zoom. E agora com o áudio já permiti. Vou voltar ao vídeo. 2015. Presta atenção nesse vídeo. Eu sou uma revolução 2015, tecnológica. mais de 10 anos Esta atrás. manhã eu li mais de Já tinha 4.000 inteligência artificial, artigos sobre tá? leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo.
Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só Imagino que alguns começando. de vocês já devem Olá, meu lembrar nome é desse comercial, Watson. né? Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à era cognitiva. Ok, e aí, Watson? Cadê o Watson? Da IBM. Ele ainda existe, tá? Ele ainda existe. Mas ele foi engolido pela concorrência, né? E é interessante um pouquinho com relação a isso, né? Tem gente até do Cabo Verde, aqui da África, estou vendo aqui nos comentários, seja bem-vindo, querido. Vamos lá. Então, a inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial, ela não é nova, ela é muito antiga. Na verdade, ela é do milênio passado, né? Ela foi feita próximo aí logo após da Segunda Guerra Mundial. O que é inteligência artificial? Nós temos diversas definições. Vou pegar aí o pai da inteligência artificial, John McCarthy, em 1955. Ele criou esse termo, né, inteligência artificial, antes mesmo da gente ter toda essa revolução do computador, do personal computer, entre outros. É a ciência e a engenharia de produzir máquinas inteligentes. Ou seja, inteligência artificial não é necessariamente fazer videozinho para a internet. Um carro autônomo, ele é inteligência artificial. O seu smartphone é inteligência artificial. Geladeiras inteligentes, né? Internet das coisas, né? Como alguns estão falando, né? Tem geladeira inteligente ali que você coloca ali a lista de compra. Aí, por exemplo, você tirou o leite, acabou o leite, ele já coloca no seu carrinho de compra. Aí vai para a Amazon ou Mercado Livre, estou fazendo propaganda aqui, né? Espero que eles paguem alguma coisa depois. E aí, por exemplo, aí você recebe a sua compra do item que foi tirado da geladeira e faltou, né? Já agregado na geladeira. Já existe geladeira assim. Forno elétrico, fogão elétrico, ou seja, a inteligência artificial pode ser utilizada nas mais diversas áreas. No metrô, contagem de gente, você consegue ali, através de uma câmera, reconhecimento facial, você fazer ali, saber quantas pessoas estão entrando ou saindo de um trem, ou entrando e fazer os cálculos, os trens autônomos. Gente, as possibilidades são infinitas. Então, é a ciência e engenharia, ou seja, todo esse processo de construção de máquinas inteligentes. A inteligência artificial é o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações. Lembrei de um exemplo claro aqui. Alguém tem aspirador robô? Ela é um robô com inteligência artificial. Alan Turing, né, um dos pioneiros da computação. A questão não é se as máquinas podem pensar, mas sim se podem se comportar de maneira inteligente. Olha que interessante que ele falou, né? E Pedro Domingos, a inteligência artificial é a nova eletricidade que transformará o mundo, tudo que toca. São Paulo está trocando os trens da linha azul, verde e a vermelha, né? Quem é de São Paulo tem um metrô ali, quem conhece. Os metrôs que vão ser comprados para substituir aqueles trens, né? Antigos, né? Da década de 80 ou anterior até, aqueles trens serão substituídos por trens que nem da linha amarela, que são trens que andam e dirigem sozinhos. Interessante, né? Então, a gente está utilizando a própria Amazon nos Estados Unidos, eles não usam agente, eles usam um ser humano conversando. Porque o americano, ele não gosta de utilizar, a gente também não gosta, mas quem se importa, né, com a gente? Aí eles colocam um agente humano. Só que, o que acontece? Para agilizar o atendimento, eles puxam através da inteligência artificial todos os dados e a inteligência artificial o tempo todo vai escutando a conversa e dando a resposta para o atendente, né, da Amazon, as possibilidades da resposta que ele deveria utilizar.
os dados, o que aconteceu com o produto, onde está, e etc., qual o problema, qual é a solução, quais são os dados. Ou seja, até no telemarketing, que poderia ser totalmente robotizado, se pode utilizar o ser humano e o ser humano ter acesso a esses dados para dar um lado mais humano. Agora, perguntei para o ChatGPT o ano passado, me dá uma definição do que você é. E ela me respondeu, se você pode fazer algo em um computador, eu provavelmente, a inteligência artificial, poderei te ajudar a fazer. E aí? Legal a inteligência artificial, né? Agora, vamos aqui ver um pouquinho sobre o histórico da inteligência artificial, né? Ela começa em 1950, na década de 50, com Alan Turing, e ele publicou um artigo científico chamado Computing Machinery and Intelligence, né? Então, computando, né, a máquina e a inteligência. Gente, nós estamos falando algo há 70 anos atrás. Inteligência artificial já existe há 70 anos, então não é algo novo. E aí, em 56, McCarthy cunha o termo inteligência artificial, e aí nasce realmente o embrião ali, né, sobre a inteligência artificial, a conferência de Dartmouth, organizada por John McCartney, Marvin Minsky, entre outros pioneiros aí da computação. E aí começou naquela questão filosófica, muito rudimentar. Década de 80 e 90, houve uma grande expansão aí do computador pessoal, a Apple, né, a Microsoft, mas para a inteligência artificial foi inverno, porque o pessoal estava tão maravilhado de ter, você poder ter o seu computador pessoal, né, poder levar para casa, para o trabalho. Antigamente o computador ocupava andares inteiros de prédios, salas inteiras, né? E agora o computador ele foi reduzindo, né? E chegando aí no disquete, armazenamento, em vez de usar válvulas, né? Usar outros mecanismos que foram inventados na década de 80. Mas na década de 90, a inteligência artificial voltou a existir, né? Vamos colocar assim, a crescer. Por exemplo, a Deep Blue da IBM venceu, em 97, o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, né? Esse nome russo aqui. Em 2012, surge a rede neural da Universidade de Toronto, do Canadá, e também ganhou um jogo chamado Reconhecimento de Imagens em Magnets. Em 2016, o AlphaGo, né, da Google, né, DeepMind, venceu o campeão mundial de Go. Né? Então, a máquina começou a fazer coisas que antigamente não existiam. O ser humano sempre conseguia vencer a máquina. E a máquina agora começou a vencer. Não que ela seja mais inteligente, mas ela não comete erros. Né? E aí começou a vencer. Só que a pandemia trouxe uma novidade. Lembra que lá em 2015 a gente tinha ali, por exemplo, o Watson, né, da IBM? Parecia um negócio assim distante. Né? O ChatGPT da OpenAI faz uma revolução, o que Steve Jobs fez com a gente aí, com o iPhone ou com o seu primeiro Apple One, né? O primeiro computador dele, né? Da Apple, da Macintosh, né? Então, lança o ChatGPT 3 em 2020. E aí começa a ter a popularização da inteligência artificial desde o ano de 2020. Em 2022, a internet começa a escrever, conversar, criar. E aí também tem outras inteligências artificiais, como o DALL-E, Midjourney, Gemini, Claude, Sora, que também foi nessa visão. 2024, 2025, surge o GPT-4 e o GPT-4 Omni. Né? O Omni é aquele símbolozinho
redondinho que tinha. A inteligência artificial, ela começa a ler imagens, fala, escuta, ver arquivos, interage com vídeos. E este ano surge o ChatGPT 5, em janeiro. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, só para vocês terem uma ideia da evolução. Primeiramente, em 2020, a IA, a inteligência artificial, torna-se uma plataforma em que nós temos acessos. 2021, há uma geração real de valor. Veio a pandemia. É interessante até ver essa questão da vacina, ela é meio controversa, mas o sequenciamento e o desenvolvimento da vacina do Covid, ela utilizou muita inteligência artificial. Foi a primeira vacina que foi usada inteligência artificial. Eu não vou entrar no mérito se ela é válida ou se não ela é válida, eu não sou médico, mas o sequenciamento do vírus, né, do SARS-CoV, né, e juntamente teste se a vacina iria dar certo ou não, foi utilizada com inteligência artificial. Então, por isso que, durante a pandemia, eles implementaram, com certa segurança, vamos colocar assim dessa forma, a vacina. É um assunto polêmico, não quero entrar nesse ponto. Mas o desenvolvimento da vacina, ela foi utilizada a inteligência artificial. 2021, o mercado começa a utilizar, as pessoas começam a ter acesso. 2022, o ChatGPT se torna um boom, né? Talvez o primeiro aí a ter grande escala, e o pessoal começou a correr atrás. A Apple, o Elon Musk com o X, né? Com o Grok, o Cloud, né? Também é outra plataforma aí, a Google, entre outras, né? 2023 surge a multimodalidades e os copilotos, a copilots, por exemplo. Então, a inteligência artificial passou a ver, ouvir, falar, né? Criou-se ecossistema. 2025 começa essa parte, a inteligência artificial ela não apenas busca, mas ela começa a pensar, raciocinar, interagir, conversar. Teve alguém aqui, deixa eu ver quem colocou aqui, que ChatGPT é psicólogo. A Mari Fofa 220 aqui, ó. ChatGPT também é psicólogo. Gente, se vocês pensem o que eu coloco no ChatGPT. Gente, eu tô usando o ChatGPT para fazer registro de calorias, tá? Eu cheguei a ter 124 quilos, eu estou com 112, tá? Eu quero emagrecer. E o ChatGPT me ajuda a ter registro de calorias para conseguir emagrecer, coitadas das nutricionistas, né? Mas eu faço tudo ali. E depois eu mostro para vocês uma aula, como emagrecer com o ChatGPT. Essa aí vai bombar. Voltando aqui ao assunto. Em 2026 nós tivemos outra revolução gigante, principalmente na área de vídeo. Nós temos plataformas de vídeo que consigo gerar vídeo. Antigamente conseguia gerar só 5 segundos de vídeo, ano passado. Hoje tem plataformas de vídeo que eu consigo gerar vídeos de 30 segundos. Consigo fazer corte, né, utilizando vídeos, a própria edição. Consigo fazer curtas-metragens inteiras, utilizando vídeo. Mas não apenas isso. Hoje, a inteligência artificial chegou à marca de 700 milhões de usuários no mundo. E aí nós podemos dizer que este ano nós chegamos na maturidade da inteligência artificial. Só para você ter uma ideia, vou pegar só o ChatGPT, tá? O recorte aqui, que o ChatGPT é o que eu estou estudando ao longo desse tempo. Janeiro, lançou o ChatGPT 5, né? Então, ele melhora o raciocínio, consistência, a inteligência começa a resolver tarefas mais complexas. Ele começou a alucinar menos, né, Stanley? Um grande abraço, amigo. Saudade de vocês. Então, é impressionante. Antigamente, você não conseguia pegar citações de Ellen White. Hoje o ChatGPT, se você colocar, procure citações de Ellen White, ele me dá a citação e a página. Aí você vai no EGW Writings, né? O site lá do White State, você acha a citação certinha. Não fazia isso.
Então, ele está alucinando bem menos. Às vezes, ele resume a citação. Aí você pede, tá algo estranho, essa citação não existe. Ah, eu resumi a essência. Não, eu quero citação por igual. E ele dá um link para você. E aí, fevereiro, mês passado, a inteligência artificial começa a agir com capacidade de executar tarefas em etapas, com o uso de ferramentas e arquivos com mais autonomia. Março, agora, ele está focando o uso real de documentos, planilhas e projeto. E aumentou muito, eu percebi isso mesmo. Aumentou muito a precisão e a confiabilidade das suas respostas. Quais são as principais empresas de inteligência artificial? Já falei algumas aqui. Eu não vou falar Nano Banana, tem tanto. Gente, se você for ali o pastor Verton tentou mostrar ali, abriu o Google Studio, a plataforma da Google tem tantas soluções dentro. Eu vou deixar vocês pesquisarem depois. Mas a OpenAI e a Microsoft são líderes, né, de mercado. Eles se juntaram, né, mas fazem parte aqui. O Google e a Anthropic, a Meta, a própria Adobe, né, Adobe Photoshop tem a inteligência artificial dela. O grupo X do Elon Musk. Mas isso aqui é uma guerra. Nós estamos vendo, talvez, Daniel 11:40, vamos colocar assim, né? As profecias se cumprindo aí nos últimos dias. Mas é impressionante, né? Essa guerra aí entre Israel e Irã, Estados Unidos e Irã. Parece que a águia está de volta, né? A besta do mar nunca esteve tão forte, né, e poderosa. Mas os reis do Oriente, vamos colocar assim dessa forma, quem lê entenda. Nós temos aqui, estuda Daniel e Apocalipse usando inteligência artificial, vocês não vão se arrepender, tá? Vocês têm aqui a DeepSeek, a Zifo, a Alibaba, a Baidu, o Moonhot, Minimax, Manos, que muita gente gosta. Então, é uma guerra virtual de tecnologia. Quem vai dominar esse mercado? Não tem problema nenhum de você utilizar chinês ou aqui do Ocidente, mas lembre-se, o ChatGPT ele tem políticas e filtros que barram muito. E é isso que é interessante do X. O X, ele não tem esses filtros. Essa é a principal diferença. Não tem conduta de ética. Ele se baseia na liberdade de expressão. O que pode fazer com que a sua resposta ela seja menos precisa ou seja uma resposta, uma fake news, não verificada. Mas nós temos aqui alguns tópicos. Agora, dentro da igreja, nós já temos visto isso crescendo e acontecendo. Saiu uma matéria o ano passado, em 28 de junho, a inteligência artificial vira aliada de pastor para criar sermões e ampliar missão da igreja. E quem foi o case utilizado? Nosso diretor de comunicação da divisão sul-americana, Jorge Rampona. Um pastor que tem mais de 50 sermões para preparar por ano encontrou uma aliada para ajudar nessa missão, a inteligência artificial. O Jorge Rampogna é pastor adventista há quase 25 anos. Antes, a pesquisa era bem analógica, ele já teve até uma pasta com recortes de jornal, onde guardava histórias que poderiam ajudar nas pregações. Hoje, é especialista em prompts, que são os comandos para a execução das tarefas pela IA. A primeira etapa para preparar os sermões é a leitura da Bíblia. Ele sublinha os trechos que quer destacar e toma notas em um caderno físico. Essa aqui é a minha Bíblia. Está toda grifada, por quê? Porque é parte do estudo, né, que eu vou fazendo de maneira particular. Então, uma vez que eu faço esse estudo, que eu tomo nota dessas coisas, aí eu estou preparado agora para continuar com a pesquisa. Porque inteligência artificial você utiliza para pesquisa, não para substituir teu próprio conhecimento. Com a pesquisa completa, ele escreve o rascunho do sermão. Então, me ajuda também na edição final desse conteúdo.
E a partir disso, agora sim, já passei por um processo, agora sim eu já tenho o sermão escrito. E o pastor admite que se preocupa com a substituição da autonomia do pensamento por respostas fabricadas. Eu creio que a grande preocupação é as máquinas não podem substituir aquilo que é um dom sagrado do ser humano, que é a capacidade do pensamento. Com o objetivo de levar a mensagem da igreja a um público maior, a Igreja Adventista do Sétimo Dia investiu na criação da sua própria plataforma de IA. A nossa IA vai começar a responder as perguntas da mesma forma que outras inteligências artificiais, só que a base de dados é uma base de conteúdos cristãos e especificamente conteúdos, no caso aqui, adventistas, né? O uso de IA em atividades religiosas chegou também às equipes de comunicação das igrejas. Entre os católicos, a congregação Copiosa Redenção, por exemplo, usa a IA para criar imagens de santos, já que são personalidades com pouco ou nenhum tipo de registro. Essa aqui é uma imagem criada digitalmente de São Matias e aqui de Santa Mônica. O Vaticano, no começo do ano, publicou um longo texto sobre o uso da IA por religiosos. A Santa Sé disse que a IA não deve ser considerada como uma pessoa ou divinizada e que deve ser apenas um instrumento complementar à inteligência humana. Aí, a inteligência artificial sendo utilizada pela Igreja Adventista, mas também sendo utilizada pelos católicos, né? A gente pode utilizar a inteligência artificial em diversas áreas, tá? Na comunicação, no ensino, no estudo, né? No evangelismo, no discipulado, na gestão, na produção de conteúdo, acessibilidade, em registros de controle, né? As possibilidades são infinitas, né? De como a gente pode utilizar a inteligência artificial. Vocês podem desenvolver projetos na sua igreja, desde acolhimento, cartas. Imagina você mandar cartas, né? Ou mensagens personalizadas para os interessados, né? Mensagens semanais. Imagina se um pastor tivesse acesso de poder mandar uma mensagem para cada ovelha, cada membro, né? Personalizada. E ter o retorno disso, né? Uma análise das pessoas. É claro que a secretaria teria que estar 100% atualizada. Você, um professor da escola sabatina, né? Ter o controle dos seus membros, gerar relatórios. As possibilidades são infinitas, né? E eu vou mostrar aqui alguns cases de alguns trabalhos que eu executei utilizando a inteligência artificial. Ainda não utilizo a inteligência artificial da forma como eu gostaria de utilizar. Mas este ano, meu amigo, este ano a coisa promete, tá? Então vamos lá. O case, né, da música We Are Hope. O pessoal do Hope Channel no Canadá pediu para fazer um clipe, só que não tinham gravado a música. O Ricardo Martins, né, que era o pianista do Arautos, não tinha, ele só tinha uma gravação da voz, a letra, mas até entrar no estúdio, gravar com o povo, mixar e enviar, eu tinha 48 horas para entregar o clipe, porque no final de semana eles precisavam apresentar para a União Canadense. E aí? Como você edita um clipe de uma música se a música não existe? Ai, ai. Usa inteligência artificial. Eles geraram essa música, esse vocal, utilizando a inteligência artificial. E aí eu fiz a animação, em After Effects, né? Também a parte tipográfica. E aí eles mandaram para mim a música gerada pela inteligência artificial. Para escutar a melodia. The one who heals our broken lives. Essa aí é a música Grace revealed at Calvary. We stand redeemed. E aí, set truly free. Semana passada eu recebi a versão gravada no estúdio, já com o vocal do Ricardo Martins, composição e etc e tal.
E aí você consegue ver um pouquinho a diferença. Achou bom, porque a ideia que eles cantam essa música, né? E os canadenses Vitor, fizeram uma pergunta. Quem canta é uma inteligência artificial ou um ser humano? A parte do anterior é a inteligência artificial, eu vou ver. Aqui já é um ser humano real. Legal, né? Então eu consegui fazer. Né? Roteiro e locução. Um dos meus clientes, o pastor Douglas Wesley Pereira, ele é o departamental de comunicação da União, diretor da TV Hope Channel no Canadá. Ele não tem tempo para entrar no estúdio e gravar o áudio. E também não tem tempo para roteirizar. Então ele roteiriza no Perplexity, dá lá os comandos, pega as informações que ele já tem de cabeça nas pesquisas e manda o Perplexity para fazer o roteiro. E manda o roteiro, tanto em inglês e em português, porque ele está fazendo nas duas versões, tanto para o Canadá como para português, para o Everlabs. No Everlabs você consegue clonar a sua voz. Então, por exemplo, o Everton, você mostrou ali a locução, ele não tem tempo para gravar. Então, você conseguiria clonar a voz, para não ter que trocar a locução, clona a voz no Everlabs, né? E continua sendo o mesmo locutor. E não precisa mais entrar no estúdio. E aí você consegue mexer. Você clona a voz aqui, né? E coloca um texto e vai sair uma gravação praticamente perfeita, né? No ano passado, quando usei a inteligência artificial para locução, tinha umas falhinhas e tal. Este ano está bem melhor. A tendência é que a coisa fique perfeita daqui a um tempo. E esse aqui foi o vídeo que a gente fez para o Hope Channel Canadá, usando a locução de inteligência artificial também. Essa locução é robô. O pastor Douglas não está narrando essa parte, mas é a voz dele. Vai começar agora, na verdade. Bem-vindos à antiga Corinto, onde o apóstolo Paulo passou 18 meses transformadores, estabelecendo uma das igrejas mais estratégicas da história cristã primitiva. 2000 anos, esta movimentada encruzilhada do mundo antigo tornou-se o cenário de um dos capítulos mais importantes do cristianismo. O apóstolo Paulo, movido por visão divina e sabedoria estratégica, reconheceu a importância incomparável de Corinto para espalhar a mensagem do Evangelho. Posicionada no estreito istmo de Corinto, esta magnífica cidade comandava a ligação vital entre o continente grego e a península do Peloponeso. Mais importante ainda, controlava a entrada entre os mares Egeu e Adriático, tornando-se a encruzilhada do comércio mediterrâneo. Paulo escolheu este local estrategicamente. Coríntio controlava a encruzilhada. Nessa iniciativa aí do Hope Channel. Nós temos iniciativas de irmãos leigos aqui também que estão fazendo. Por exemplo, me assustei muito com a releitura. Já está com 10 mil inscritos esse irmão. Não conheço o Caio Veredas, né? Se vocês conhecem, gostaria de conhecê-lo. Ele fez aqui o Clássicos Adventistas. Ele pega os hinos tradicionais nossos, né? E faz uma releitura, eu acho que é no Suno, né? Deve ser no Suno. Mas tem outras plataformas também que fazem isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no
esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Oni. Legal, né? Essa aqui ele faz uma releitura musical utilizando. Não tem cantor, não tem compositor, não tem arranjador. É a inteligência artificial que faz essas coisas. Parece que fica um pouquinho aí a voz, mas eu queria mostrar para vocês ali que quando o Douglas narra, é inteligência artificial. Quando ele aparece, é ele realmente falando. Esse irmão, que eu não conheço, ele tem esse ministério, já tem 85 mil inscritos no canal dele, Childlike Media. Ele tem feito vídeos de Natal, vídeos. E olha que impressionante. A young girl named Mary grew up in Nazareth, a small, forgotten village in the land promised to her ancestor Abraham. This land was now controlled by the mighty Roman Empire and governed by Herod, a ruthless ruler crowned king of the Jews by the Roman Senate to secure Rome's grip on the region. Mary came from a family of modest means, not blessed with wealth or prestige, but she grew up steeped in the story of her people. She had learned how God spoke the world into being and placed the first humans, Adam and Eve, in a lush garden of perfect peace. Legal, né? E aí, o que a Igreja Adventista vai fazer? Bem, perguntaram sobre direitos autorais. O Suno e a plataforma tem uma licença que você compra em que você pode ter acesso aos direitos autorais, tá? Se você pegar a licença mais barata, você não tem acesso dos direitos autorais. Porque é impressionante, né? Se eu desenvolver um produto utilizando o ChatGPT, quando eu aperto o accept ali, o aceite, parte dos royalties, né, do lucro, ele deve ser revertido para a OpenAI. A gente vai conversar isso aí na pós-graduação depois, mas quando você usa a inteligência artificial, você não é dono 100% das coisas que você desenvolve. Se eles requererem na justiça, você vai ter que pagar. Tá? Mas isso aí é uma aula só sobre isso, sobre esse tópico, e basicamente é isso. A Igreja Adventista está com um desafio lindo, e eu vou encerrar minha palestra aqui. Me emocionei quando o pastor Sam Neves falou um pouquinho sobre isso. A Igreja Adventista até 2030 quer alcançar 1 bilhão de pessoas na janela 1040. 1 bilhão de pessoas. Pois é. O que significa? Essa tradução aqui eu fiz no ChatGPT, tá? Do site deles. O que queremos dizer com alcance? Quando o Hope Chan fala sobre alcançar 1 bilhão de pessoas, não estamos falando de impressões passivas. Estamos falando de engajamento real com pessoas reais. Tem um errinho aqui, ó. Você viu? É 100%. Visualizações e tempo de exibição em conteúdos que compartilham o Evangelho. Inscrições de estudo bíblicos e respostas espirituais. Interações digitais que apontam pessoas para Jesus. Conexões significativas com as igrejas locais. Trata-se de corações alcançados, perguntas despertadas e vidas transformadas. Não apenas rolagem e cliques. Eles estão pedindo doação para alcançar os 3,4 bilhões de pessoas que ainda nunca ouviram falar sobre Jesus, que estão na janela 1040, e eles querem alcançar 1 bilhão de pessoas. Como se faz isso hoje? Usando a inteligência artificial. Nós temos todas essas TVs Novo Tempos, vamos colocar aqui, começou no Brasil a TV Novo Tempo, em 1996. Pastor Erlo Brau foi o fundador do Hope Channel. Pois é, o Erlo Brau do Arautos, né? Não há o que fazer. Ele mesmo. E hoje a TV Novo Tempo está em todos esses países.
Alguns via satélite, outros centros de mídia utilizando a internet, não importa. Nós podemos criar conteúdos para o Azerbaijão, aqui do Brasil, assim como faço para o Canadá. Eu posso fazer conteúdo para o Paquistão, Bangladesh, para qualquer lugar da África, em idiomas, gravando, usando o Even Labs ou outras plataformas de inteligência artificial e traduzindo os vídeos utilizando, o dublando, né? Utilizando a inteligência artificial. Legal, né? Então, perguntaram se tem na China. Ah, não. A maior parte, sim. A maior parte China e Índia. Nós temos a TV Novo Tempo em Hong Kong e nós temos a TV Novo Tempo na Índia já, graças a Deus. Então, nós estamos entrando numa nova era da comunicação digital, uma nova era do evangelismo digital, e nós estamos entrando numa nova era do uso do computador. Nós ainda não sabemos as implicações ou o alcance disso. Mas não é à toa que a própria Bíblia falava que até as pedras falariam para a pregação do Evangelho. E as pedras estão falando, essas pedras estão no espaço. O Starlink hoje, quem é do Amazonas aí? Tem alguém do Amazonas aí? Quando eu cheguei lá para Tefé, interior do Amazonas, centro geográfico da floresta amazônica, não tinha internet. Hoje tem Starlink, você consegue utilizar um barco, uma lancha, correr o Rio Solimões inteiro conectado, usando a inteligência artificial. O Richard e alguns amigos fizeram aí, pegando a Transamazônica, as suas caminhonetas, e transmitiram ao vivo a jornada inteira deles. Tem uma live deles cruzando, passando pelo Pará, passando pela Amazônia, o Maitá, e pegando ali a BR-319. Então, é algo impressionante hoje as possibilidades que nós temos de chegar para essas pessoas. Porque nós temos que confiar que o Espírito Santo vai entregar esse conteúdo para essas pessoas. Né? E utilizando, hoje eu posso pregar, ser missionário na janela 1040 aqui do Brasil. E é importantíssimo aos 138 pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que vocês façam essa pós, que vocês se capacitem nela, para que vocês possam utilizar os seus dons, os seus talentos, motivar e treinar mais pessoas, para que o conteúdo teu possa chegar a esses lugares de pessoas que nunca escutaram Jesus. Tem coisas que vocês comunicam que só você sabe comunicar daquele jeito. Talvez aquele sermãozinho, talvez aquele videozinho, talvez aquele insight que você tem vai alcançar um islâmico, um hindu, né? Alguém lá, um ateu, talvez lá da China, né? A gente não sabe. A gente não sabe as possibilidades que nós podemos utilizar a internet. The Vision of Hope Channel Network. O vídeo que eu vou mostrar aqui é o diretor da TV Novo Tempo Mundial, né, do Hope Channel Internacional. Ele é um homem visionário, foi o chefe do meu pai até. Né? O vídeo está em inglês, não dá para traduzir o que ele está falando, mas ele é curto. The Vision of Hope Channel Network is to reach 1 billion people with a message of eternal hope by 2030. We knew this was going to be impossible. Imagine, if we could reach one person every second. In 1 minute, we would have already reached 60 people. Not bad, right? To reach, let's say, 100,000 people. It's about 28 hours. But what about 1 million people? Well, that's 11.5 days. What about 1 billion people? And keep in mind, there are over 8 billion people in the world. One person in a second, it would take 32 years. Every single second a person for 32 years. That's who we are trying to reach. But we don't have those 32 years. We believe God is calling us to do this at least by 2030.
With God's power and your partnership, we will give every person a chance to choose Jesus. And we'll never stop, not until the world we're... Ou seja, gente, se a gente conseguisse alcançar uma pessoa por segundo, a partir de agora, falar sobre Jesus, sobre ela, para alcançar as 8 bilhões de pessoas no mundo, levaria cerca de 32 anos. É muito tempo, né? E a gente quer alcançar 1 bilhão de pessoas em 3 anos. The world we're trying to reach isn't a number. It's people, families, kids, people wondering about the same things we do, about life, about hope, about God. In many places, faith isn't being rejected. It just hasn't reached people yet. Languages without resources, homes without access, communities with no Christian media they can understand. This is the world before the gospel arrives. And this is why the mission matters. This is the world we're praying for. É isso. Encerramos aqui. Eu quero deixar aqui um texto para vocês, né? Eu vos farei pescadores de homens com redes, né? Inclusive as digitais. Para encerrar, tem um textinho de Ellen White, o poder convincente do Espírito Santo